Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, nenhuma história é só entretenimento. Toda história tem o que guardar. Hoje vamos até Guadalajara, no México, uma das cidades mais orgulhosas do país, onde o mariachi nasceu, onde a tequila foi inventada e onde as famílias guardam rancor com a mesma dedicação com que guardam receitas de família. Vamos acompanhar Rafael Montoya Escobar, 63 anos, agente aduaneiro aposentado, colecionador de mapas antigos e homem que passou 3 décadas lendo documentos que nunca mentem. O que o genro de Rafael não sabia é que cada centavo que recebeu ao longo de 6 anos estava registrado numa caderneta de capa dura, com data, valor e coluna da direita, esperando o momento certo. Não vão a lugar nenhum, porque o que vem aí vale cada minuto. Mas antes de começar, se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Isso faz parte da história também. Então vamos lá. Rafael Montoya Escobar tinha 63 anos, cabelo grisalho e a postura de quem passou a vida inteira em pé diante de mesas com documentos. Vivia numa casa de 2 andares na Rua Liberação, 847, no bairro Arandas, em Guadalajara. Uma casa que ele comprou há 25 anos, quando ainda tinha o cabelo preto e a coluna sem queixas. A casa era grande para um homem só, mas Rafael não se sentia só da forma como a palavra costuma soar. Tinha Marisol, a vizinha da frente, que deixava tamales na porta todo domingo sem avisar e sem esperar agradecimento, como toda boa vizinha do México. Tinha seus 2 imóveis comerciais em Tlaquepaque, um bairro de artesanato e antiguidades nos arredores de Guadalajara, que rendiam juntos 24 mil pesos por mês, sem que ele precisasse fazer mais do que responder ao bancário uma vez por mês. E tinha os mapas. E esse detalhe vai fazer sentido depois. Rafael colecionava mapas antigos do México, séculos XVI, XVII, XVIII, cartas geográficas com erros lindos, costas que não existem, rios que os cartógrafos inventaram para não deixar espaços em branco no papel. Ele os buscava em leilões, em feiras de antiguidades, em sebos de bairro. Às vezes chegavam pelo correio, enviados por colecionadores de Monterrey ou da Cidade do México. Um mapa autêntico, ele dizia, tem cheiro próprio, poeira, óleo de linhaça, o tempo comprimido em papel. Com os anos, ele aprendeu a distinguir o original da cópia só passando o dedo por cima. Essa habilidade, mais adiante na história, serviria para algo que ele ainda não imaginava. Era viúvo há 6 anos. A esposa Esperança havia partido numa terça de manhã, sem aviso, como costumam partir as pessoas boas. E desde então, Rafael vivia com a disciplina de quem aprendeu cedo que o caos não é companhia, é invasor. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. Agente aduaneiro no México não é alguém que carimba papel. É um profissional com licença federal que libera ou retém mercadorias na fronteira e responde pessoalmente por cada erro, inclusive com cassação da licença. Contratos com letras que fazem advogados jovens chorarem fazem parte do dia a dia. Não é alguém que lê documentos, é alguém que lê o que está escrito e o que não está. Rafael passou 30 anos fazendo exatamente isso. E aprendeu uma coisa nesse trabalho que ele repetiria para si mesmo muitas vezes ao longo desta história. Os documentos não mentem, as pessoas mentem. Os documentos, nunca. Esta história começa como muitas histórias em famílias mexicanas, com um casamento. Rafael conheceu Ignácio Vargas Castilho 10 anos atrás, no salão de eventos onde Verônica, sua filha única, se casava com ele. Verônica tinha 28 anos na época e herdara o sorriso da mãe. Aquele tipo de sorriso que faz a pessoa ao redor se sentir escolhida. Ignácio tinha 31 e carregava uma segurança em si mesmo que Rafael, naquele momento, confundiu com caráter. Olha o descaso.
Ignácio chegou com um terno escuro que lhe caía bem e um aperto de mão que durou 2 segundos a mais do que o necessário. Esse tipo de aperto. O que diz, aqui mando eu, antes de você abrir a boca. Dom Rafael, ele disse naquela noite, com um sorriso largo. Vou cuidar muito bem da sua filha. Rafael acreditou. Nas bodas dos filhos, a gente quer acreditar. O primeiro ano de casamento, Ignácio era tolerável. Trabalhava como gerente de nível médio numa empresa de logística. Ganhava bem, 28 mil pesos por mês. Verônica estava contente. Moravam num apartamento no bairro Chapalita, um dos mais tranquilos de Guadalajara, e a vida parecia organizada. Rafael começou a ajudar sem fazer barulho. 12.500 pesos por mês transferidos direto para a conta de Verônica, que dizia ao marido que era um benefício do trabalho. Rafael nunca desmentiu. Não queria machucar o orgulho do genro. Nas famílias mexicanas, o orgulho dos homens é frágil como papel de seda e precisa ser manuseado com cuidado. Cá entre nós, e eu sei que vocês vão entender, Rafael estava cometendo o erro clássico de quem ama demais, proteger o orgulho de quem não merecia proteção. Então chegou Mateu, o neto. Mateu tinha 9 anos na época desta história e era, segundo o próprio Rafael, o ser humano mais honesto que ele conhecia. Quando era bebê, chorava de verdade e ria de verdade, sem nada no meio. Com o tempo, Rafael foi pagando a escola de Mateu, 3.900 pesos por mês desde o jardim de infância, e uma vez por ano dava ao casal 45 mil pesos para as férias. Tudo feito discretamente, em transferências identificadas como apoio familiar. Ignácio nunca perguntou de onde vinha o dinheiro com exatidão. Supõe-se que era mais cômodo não perguntar. O problema com quem recebe sem agradecer é que, com o tempo, começa a receber como se fosse direito. E a mudança foi gradual, como todas as coisas que terminam mal. Primeiro vieram os comentários de mesa. Ignácio falava do pai, Dom Salvador Vargas, de Zapotlán, como se fosse um herói nacional. Meu pai, sim, é um homem de verdade. Se fez sem ajuda de ninguém. Dizia isso olhando para frente, mas o recado era para Rafael. Verônica via e não dizia nada. Depois vieram as interrupções. Rafael começava uma frase e Ignácio a terminava com outra ideia completamente diferente, como se as palavras do sogro não merecessem ser ouvidas até o fim. Esse detalhe importa, porque linguagem corporal não mente. Quem interrompe cronicamente está dizendo, você não conta aqui. É uma forma de apagar uma pessoa sem precisar erguê-la. Depois vieram os pedidos diretos. Não era pedir exatamente. Era uma forma particular de comunicar. Ligação ao meio-dia, tom de quem dá ordens, velocidade de quem não espera a negativa. Dom Rafael, esse mês estou curto. O carro está saindo mais caro do que o previsto. A Verônica disse que o senhor às vezes ajuda com as despesas. Rafael ouvia, anotava. Não por medo, por hábito. Agente aduaneiro aposentado que não anota é contradição em termos. Tinha uma caderneta de capa dura cor de café que começou em 2019. Nela estavam registradas com data e valor todas as transferências, todos os pagamentos, todos os apoios. Não aguardava por ressentimento. Guardava por costume, como os manifestos de carga. Se não está escrito, não existe. Numa segunda-feira de tarde, a luz entrando enviesada pela janela do escritório, o telefone tocou. Era Ignácio. Dom Rafael. Sem bom dia, sem licença. Esse mês não tenho para o carro. A oficina me cobrou 18 mil. Pode dar uma mão? Rafael estava olhando para um mapa do século XVII que tinha chegado pela manhã. Um mapa de Jalisco com o lago de Chapala desenhado o dobro do tamanho real. Alguém, há 300 anos, tinha visto mais do que existia. Ele se perguntou há quanto tempo estava fazendo o mesmo com Ignácio.
Deixa eu ver, disse. É que preciso essa semana. Desligou. Abriu a caderneta. Escreveu: segunda-feira, solicitação. 18.000 pesos. Reparo de veículo. E na coluna da direita, onde normalmente colocava a data da transferência, escreveu apenas um ponto de interrogação. Era a primeira vez em 6 anos que não colocava um valor ali. Era a primeira vez que ele duvidava. Não soube naquele momento, mas essa dúvida pequena foi o início de tudo. Aquela noite, Rafael tirou a caderneta e a colocou sobre a mesa da sala, debaixo da luz direta. Se serviu um copo d'água, tinha o hábito de beber água quando precisava pensar. Nunca entendeu quem precisa de algo mais forte para fazer isso, e começou a somar. A caderneta tinha 120 páginas. Ele usara 94. Desde agosto de 2019 até aquela segunda-feira, 1.357.200 pesos em transferências bancárias verificáveis. Pagamentos diretos à escola de Mateu. Depósitos mensais para o aluguel do apartamento de Chapalita. Tudo com comprovante. Tudo documentado. Ficou olhando para o número um bom tempo. Para situar quem nunca esteve por lá, 1.357.000 pesos mexicanos, na cotação atual, equivalem a aproximadamente 450 mil reais. Para uma família brasileira de classe média, isso seria o valor de um apartamento de 3 quartos numa cidade de médio porte. Não é dinheiro de bolso. É o tipo de dinheiro que muda trajetórias, ou que desaparece quietinho quando alguém não está prestando atenção. Rafael estava prestando atenção. Sempre estivera. Só que até aquela noite, a atenção era de pai. A partir dali, seria de agente aduaneiro. Então pensou em algo que nunca tinha se perguntado. Em nome de quem estava registrado o apartamento onde Verônica e Ignácio moravam? Ele era o fiador do contrato de arrendamento. Tinha assinado quando o casal escolheu o apartamento 6 anos antes. Mas o inquilino titular, quem era? E aqui preciso voltar um pouco, porque esta é a parte que ele mesmo demorou para admitir que havia ignorado. No verão em que Mateu completou 7 anos, Verônica ligou para dizer que tinham reorganizado alguns papéis do apartamento. Ignácio queria tudo no nome dele, por ordem. Ela falou rápido, sem pausa, como quem lê um comunicado. Rafael estava numa feira de antiguidades em Tlaquepaque, revisando um atlas de 1847 com páginas soltas. Disse que sim, sem pensar. Cometeu o erro que cometem os pais que confiam, assumir que a intenção por trás do ato era boa. Agora, 2 anos depois, parado diante da caderneta, percebia que o apartamento ao qual ele pagava 12.500 pesos mensais de aluguel estava registrado em nome de Ignácio Vargas Castillo. O homem que ligava pedindo 18.000 pesos era o titular nominal de um imóvel que Rafael financiava mês a mês. Sentiu algo estranho. Não era raiva exatamente. Era mais parecido com aquela sensação de encontrar um mapa e descobrir que o cartógrafo tinha desenhado um rio que não existe. Uma mistura de admiração involuntária e vontade de exigir o dinheiro do mapa de volta. Observem bem, Ignácio não roubou nada. Do ponto de vista legal, até aquele momento, não havia crime. Havia algo pior. Havia uma arquitetura cuidadosa de omissões. Cada tijolo colocado no lugar certo, com a ajuda involuntária de quem confiava. 3 dias depois, Verônica ligou. Rafael conhecia aquela voz desde que ela tinha 3 anos e pedia água de madrugada. Agora, ela a usava de forma diferente, com uma cadência estudada, meio doce, meio razoável, que ele estava certo de ter sido aprendida com Ignácio. Pai, olha, queria te contar uma coisa. Pausa breve. O Ignácio está querendo trocar de carro. O que ele tem já tem seus anos, e encontrou um que gosta muito, mas a entrada são 95 mil. Silêncio da parte de Rafael.
Não estou pedindo que você dê de presente, tá? Seria tipo um empréstimo. Você sabe que o Ignácio sempre... Ela parou. Nunca terminava as frases sobre o que o Ignácio sempre fazia. Provavelmente porque nenhuma delas terminava bem. Deixa eu pensar, disse Rafael. Claro, pai, sem pressa. Havia pressa. Sempre havia pressa quando se tratava de dinheiro e nunca quando se tratava de gratidão. Desligou. Em vez de abrir a caderneta, abriu o catálogo de contatos do telefone e procurou o número do cartório número 14, na rua Pedro Moreno, no centro de Guadalajara. Conhecia o lugar de tramitações anteriores. O escritório da propriedade, uma procuração que havia registrado anos atrás. O licenciado Osvaldo Fuentes Rios era um homem metódico, de gravata sempre bem amarrada e o hábito de não falar mais do que o necessário. Ligou e pediu uma consulta. Não para dar dinheiro, para perguntar. O cartório ficava no 5º andar de um prédio de pedra cantaria rosa, no centro histórico. Fuentes Rios o recebeu pontual e ofereceu café, que Rafael recusou. Explicou a situação com a economia de palavras que se aprende com notários. Eles cobram pelo tempo, igual aos advogados. Quem é do Brasil vai reconhecer isso. No México, como no Brasil, o cartório tem fé pública. O que um notário registra tem validade jurídica e pode ser usado como prova em juízo. A diferença é que no México o notário também é advogado habilitado, então ele não só registra, como também orienta juridicamente. É cartório e escritório ao mesmo tempo. Uma figura com poder considerável. O que Rafael descobriu naquela visita não o surpreendeu completamente, mas deixou um gosto particular na boca. O apartamento da Chapalita estava de fato em nome de Ignácio. Verônica havia assinado a mudança de titularidade há quase 2 anos. Convencida, segundo Fuentes Rios, com toda a neutralidade profissional do mundo, de que era uma organização interna do casamento, o que em termos legais não significava nada. O apartamento era de Ignácio. Rafael era o fiador. 72 meses pagando o aluguel de um imóvel que nominalmente pertencia ao genro. Saiu do cartório às 12h15. O sol de Guadalajara batia direto sobre as pedras dos prédios do centro histórico e as pessoas caminhavam com aquela determinação das cidades grandes. Contexto importante para entender o peso disso tudo. Guadalajara é a 2ª maior cidade do México, com mais de 5 milhões de habitantes na região metropolitana. É uma cidade de extremos. Tem bairros de mansões com muros de 2 andares e bairros onde os fios elétricos se cruzam como macarrão molhado. Chapalita, onde Verônica e Ignácio moravam, fica entre os 2 extremos. Um bairro de classe média alta, apartamentos bem conservados, ruas arborizadas. O tipo de endereço que diz uma coisa sobre quem mora lá antes mesmo de você entrar. E o tipo de endereço que custa. Rafael não ligou para Verônica, não ligou para Ignácio, não ligou para ninguém. Pegou o ônibus de volta para o bairro Arandas, entrou em casa, colocou a pasta de documentos sobre a mesa junto à caderneta cor de café e ficou olhando para os 2 um bom tempo. Então abriu a caderneta na primeira página nova em 6 anos e escreveu no topo, com a mesma letra miúda dos manifestos de carga: plano. Embaixo, sublinhado 2 vezes. Aquela noite, ele não dormiu bem. Mas não por angústia. A cabeça não parava de trabalhar. Não porque tivesse medo, mas porque havia encontrado algo em que se ocupar. Na manhã seguinte, Rafael procurou nos contatos o número que um amigo colecionador de mapas de Monterrey havia dado meses antes. Por se algum dia você precisar verificar algo que não consiga verificar sozinho, tinha dito o amigo, com aquela vagueza cúmplice de quem já esteve em situações difíceis. Discou. Tocou 3 vezes. Bom dia, respondeu uma voz de mulher, direta, sem enfeite. Me indicaram o seu nome, disse Rafael. Preciso de alguém especializado em investigações financeiras em assuntos de família.
Pausa breve. Quando pode se reunir? Anotou o endereço. Tlaquepaque, cafeteria Upário, em 3 dias. Fechou o telefone. A caderneta continuava aberta na página onde havia escrito plano. Pela primeira vez em 6 anos, a coluna da direita ia ter entradas diferentes. A cafeteria Upário, em Tlaquepaque, é um desses lugares que não tentam impressionar ninguém. Mesas de madeira escura, ventiladores de teto girando em velocidade filosófica, cheiro permanente de café de panela e canela. A 2 quarteirões dali, Rafael tinha sua banca na feira de antiguidades, onde vendia os mapas duplicados. Conhecia cada rachadura da calçada daquela rua. Chegou 10 minutos antes da hora. Pediu um café preto e tirou a caderneta. Lucia Carrênio chegou pontual. 40 e tantos anos, roupa discreta, um tablet embaixo do braço e o tipo de olhar que não registra emoções, registra dados. Estendeu a mão sem sorrir e se sentou sem esperar convite. Rafael gostou disso. Profissionais que trabalham com assuntos de família aprendem rápido que o tempo sentimental é um luxo que não se pode cobrar. Explicou a situação em 15 minutos. Deu os nomes, as datas aproximadas, o endereço do apartamento, o nome da empresa onde Ignácio trabalhava. Mostrou as últimas 3 páginas da caderneta como amostra de documentação. Ela tomou notas sem interrompê-lo. Quando ele terminou, fechou a agenda e disse: 2 semanas e entrego um relatório completo de situação patrimonial e creditícia. Honorários: 9.500 pesos, mais despesas documentadas. Rafael aceitou sem negociar. 30 anos em alfândega ensinam que preços justos se pagam inteiros e preços injustos saem mais caros depois. Deu a metade em dinheiro vivo, como combinado. Ela guardou sem contar. Isso também o agradou. Durante as 2 semanas seguintes, a vida seguiu seu curso aparente. Ignácio ligou uma vez com aquela voz de quem dita. Queria saber se Rafael tinha pensado na entrada do carro. Rafael disse que ainda estava considerando. Isso pareceu satisfazê-lo. Há pessoas que confundem a paciência do outro com fraqueza e vivem confortáveis nesse mal-entendido. Verônica ligou na quinta-feira da 2ª semana. Perguntou como ele estava, se tinha comido bem, se Marisol ainda deixava os tamales do domingo. Era a Verônica de sempre nessas ligações. Afetuosa, breve, um pouco culpada, sem saber bem por quê. Rafael perguntou por Mateu. Está bem, pai. Foi muito bem na prova de matemática. Rafael disse para contar ao neto que o avô queria vê-lo. Claro, disse ela. E então, quase sem pausa, pai, o carro do Ignácio, você já teve oportunidade de... Rafael não deixou ela terminar. Ainda estou pensando, minha filha. E mudou o assunto para Mateu. Ela não insistiu. Desligou. Rafael anotou na caderneta. Ligação. Pressão indireta sobre entrada do carro. Redirecionada. Lucia o chamou no mesmo lugar, na mesma hora, exatamente 14 dias depois. Desta vez, chegou com uma pasta fina de cor vinho. Colocou sobre a mesa sem cerimônia, como quem entrega um extrato bancário. Resumo o principal, disse e abriu a pasta. Ignácio Vargas Castilho tinha 3 cartões de crédito com saldo combinado de 210 mil pesos. Um deles, o de maior limite, havia 2 meses com pagamentos mínimos e 1 mês com pagamento zero. O histórico no Burô de Crédito, que no México é o equivalente ao nosso Serasa, só que com dentes maiores, tinha uma alerta recente. O carro que Rafael se lembrava de ter ouvido Ignácio mencionar como o novo estava registrado em nome da mãe dele, Dona Consuelo Castilho, residente em Zapotlán. Um veículo no nome da mãe, enquanto o filho declarava renda de 28 mil pesos mensais como o único sustento da família. Até aqui, confirmava o que Rafael já suspeitava. Ignácio vivia esticado entre o que ganhava e o que aparentava.
Mas o que veio a seguir foi o que fez Rafael largar o café na metade. Há aproximadamente 6 semanas, continuou Lucia, com a mesma voz plana com que poderia estar lendo um cardápio. O senhor Vargas apresentou uma solicitação de crédito hipotecário num banco. Na declaração de ativos, incluiu o apartamento da Chapalita como bem próprio com valor estimado de 1.200.000 pesos. Rafael ficou imóvel. O apartamento, disse devagar, cuja renda eu pago há 6 anos. O mesmo, confirmou Lucia, 12.500 por mês, multiplicado por 72 meses, são 900.000 pesos que o senhor aportou em pagamentos de arrendamento de um imóvel registrado em nome do senhor Vargas. 900.000 pesos numa solicitação de hipoteca, como se o apartamento fosse dele porque ele havia assinado o contrato, sem mencionar quem pagava todo mês, sem mencionar o fiador, sem mencionar coisa alguma. Aqui vale explicar porque faz toda a diferença. No México, como no Brasil, solicitação de crédito hipotecário exige declaração de patrimônio. O solicitante lista seus bens como garantia e o banco decide se empresta. Declarar um imóvel que não é seu como próprio é, no mínimo, uma declaração falsa ao banco. Em termos brasileiros, isso se chamaria estelionato. Lucia fechou a pasta e a empurrou suavemente em direção a Rafael. Tudo documentado com fontes verificáveis e dentro do marco legal. Rafael pagou o restante dos honorários. Ela se levantou. Na porta, parou um momento. Dom Rafael, o que me descreveu tem vários elementos que um bom notário poderia formalizar de maneira interessante. Não disse mais. Não precisava. Rafael ficou sozinho com a pasta vinho e o café frio. O café tinha chegado quente, cheio de expectativa. Não era o único na mesa naquele estado. Pensou nos mapas com rios inventados, nos cartógrafos que desenhavam o que queriam que existisse em vez do que era. Ignácio havia passado anos fazendo o mesmo, redesenhando o mapa da própria família para que ele ficasse no centro como o rio principal e Rafael ficasse como uma nota de rodapé, uma referência topográfica sem nome. Havia chegado o momento de atualizar a cartografia. Naquela tarde, Rafael ligou para Verônica. Disse que queria colocar tudo em ordem por transparência e que seria bom fazer uma formalidade notarial para registrar o apoio que havia dado ao longo dos anos. Para ficar claro entre a família, sem mal-entendidos, disse que não precisava da presença dela ainda, que primeiro iria consultar o notário sobre os papéis necessários. Ela disse que sim, sem perguntar detalhes. Verônica levava anos dizendo que sim, sem perguntar detalhes. E isso, pensou Rafael com uma pontada de tristeza, também fazia parte do problema. Na manhã seguinte, cedo, Rafael pegou a pasta vinho, a caderneta cor de café e saiu em direção ao centro de Guadalajara. O licenciado Osvaldo Fuentes Rios era um homem de gravata sempre bem amarrada e o hábito de escutar com as mãos juntas, sobre a mesa, como se a postura física ajudasse a organizar o que ouvia. Rafael o havia conhecido 2 anos antes numa leilão de antiguidades no centro. Fuentes Rios buscava um mapa de Guadalajara de 1892 para um cliente. Rafael tinha um duplicado. Trocaram cartões. Nunca imaginou que aquele cartão serviria para isso. O escritório no 5º andar da rua Pedro Moreno cheirava a papel autenticado e café que ninguém havia terminado. Parece que os cartórios do mundo inteiro têm esse cheiro. Talvez seja obrigatório no regulamento da profissão. Rafael chegou pontual às 10 da manhã com a pasta de Lucia, a caderneta e um folder amarelo com 6 anos de extratos bancários impressos e marcados com separadores de cores. 30 anos em alfândega ensinam que quando você vai ver um notário, chega com os documentos organizados ou não vai. Explicou tudo com calma, sem pular nada, sem enfeitar.
Fuentes Rios escutou sem interromper. Quando Rafael terminou, abriu os extratos, revisou os marcadores, folheou as páginas com metodicidade. Depois de alguns minutos, levantou a vista. "O que o senhor tem aqui", disse, "são transferências documentadas, pagamentos verificáveis e um histórico consistente de 6 anos. A questão jurídica é se em algum momento houve acordo expresso de que esses recursos eram doações, ou se isso nunca foi estabelecido formalmente." "Nunca houve nenhum papel", disse Rafael. "Nunca se assinou nada." Fuentes Rios assentiu levemente. "Então, sob o Código Civil de Jalisco, na ausência de um contrato de doação formalizado em cartório, os recursos transferidos de maneira recorrente com propósito de benefício alheio podem ser reclamados mediante um contrato de mútuo, um contrato de empréstimo, desde que exista evidência suficiente dos movimentos." Rafael ficou quieto um momento. "Pode ser formalizado agora, retroativamente?" "Com a documentação que o senhor tem e com a vontade das partes, ou na ausência dessa vontade, mediante os procedimentos que correspondam, sim. O notário pode dar fé do instrumento. O que ocorrer depois em termos de reclamação é matéria do juízo civil." Parem aqui um segundo. No México, como no Brasil, transferências recorrentes sem contrato de doação assinado podem ser reclamadas como um empréstimo. É o chamado contrato de mútuo, nome idêntico nos dois países. Quem recebeu o dinheiro tem o ônus de provar que foi presente. Quem deu, com extratos na mão, tem a lei do lado. No nosso direito, isso equivale a uma ação de cobrança com correção e juros. Fuentes Rios pegou um bloco de notas e começou a escrever. Rafael observou as mãos dele. Letra pequena, precisa, como os manifestos de carga. Naquele dia, redigiram a estrutura de 2 documentos. O primeiro, um contrato de mútuo com juros no valor de R$1.357.200 pesos, correspondente aos apoios econômicos documentados entre 2019 e a data atual. Taxa de juros pactuada, 4% ao ano. A taxa legal ordinária de Jalisco, sem exagero. Os devedores consignados, Ignácio Vargas Castilho e Verônica Montoya de Vargas, na qualidade de beneficiários diretos dos recursos. O instrumento seria notariado e teria plena validade executiva. O segundo, uma nova escritura pública para a Casa da Rua Liberação, 847, mediante a qual o imóvel passaria a um fideicomisso bancário com Mateu, o neto, como beneficiário final e Rafael como administrador e morador vitalício do bem. Nenhuma dívida de terceiros, nenhuma reclamação de herança antecipada, nenhum movimento legal externo poderia tocar aquele imóvel enquanto Rafael vivesse. E quando ele não estivesse mais, seria diretamente de Mateu, sem escalas, sem genros na linha de sucessão. Notem o que Rafael estava fazendo. Antes de qualquer confronto, antes de qualquer conversa, ele blindou o que era de Mateu. Protegeu o inocente primeiro. Isso não é vingança, é a ordem certa das coisas. Fuentes Rios redigiu os rascunhos naquela semana. Rafael os revisou linha por linha, literalmente com lupa, como revisava os manifestos quando algo não encaixava. Tudo em ordem. Assinou. O fideicomisso seria inscrito no Registro Público de Propriedade de Guadalajara em 15 dias úteis. O contrato de mútuo ficou em sua posse, notariado e selado, pronto para ser ativado quando ele decidisse. Naquela noite, de volta no bairro Arandas, sentou-se no escritório onde guardava os mapas. Tinha um emoldurado sobre a mesa. Um mapa de Jalisco de 1834, com o lago de Chapala desenhado com razoável precisão, as serras marcadas com sombreado à mão, os caminhos reais traçados como linhas finas, conectando pontos importantes. Era o seu favorito, porque, ao contrário de outros mapas da época, não inventava nada. Mostrava exatamente o que havia, nem mais, nem menos. Colocou o contrato de mútuo selado sobre a mesa, na frente do mapa,
e observou os dois em paralelo. Dois documentos. Um descreve a terra como é. O outro descreve a dívida como é. Ambos irrefutáveis. Na semana seguinte, deu instrução ao banco para suspender o débito automático que cobria o aluguel do apartamento de Chapalita, sem avisar ninguém, sem ligações prévias. A instrução ficou registrada para ser executada no início do mês seguinte. 4 dias depois, tocou o telefone. Era Ignácio, com aquele tom que usava quando algo saía de seu controle e precisava converter a ansiedade em agressão a outro. Dom Rafael, o banco não mandou o valor do aluguel. A Verônica diz que há um problema com o débito. Pode ser uma demora do sistema, disse Rafael, com a mesma voz que usava para informar importadores de que a mercadoria estava retida na alfândega. Neutro, informativo, sem drama desnecessário. Me liga amanhã e verifico. Aqui entre a gente, não havia problema nenhum com o sistema. O sistema estava funcionando com perfeição absoluta. Desligou. Abriu a caderneta. Na nova seção, embaixo do título Plano, anotou: suspensão de débito executada. Sem comentários às partes. Ignácio não ligou no dia seguinte. Ligou 4 dias depois, com um tom que já não fingia habilidade. Rafael repetiu o mesmo. Problema do sistema. Estou verificando. Desligou antes que ele pudesse acrescentar algo. Foi Verônica quem ligou no 5º dia. Pai, o que está acontecendo com o aluguel? O proprietário já perguntou. Minha filha, estou num trâmite. Mais alguns dias. Houve uma pausa. Você está bem? Perfeitamente. Ela não disse mais nada, mas Rafael ouviu naquele silêncio algo que fazia tempo não escutava na voz dela. Dúvida. Não em direção a ele. Em direção à situação, em direção a algo que ela ainda não sabia nomear. 2 dias depois, recebeu uma mensagem de Ignácio, desta vez por escrito. Dom Rafael, preciso que me explique o que está acontecendo com o apartamento. Isso está nos afetando. Rafael leu, fechou o telefone e entendeu com a mesma clareza com que se lê um mapa sem erros que o próximo movimento não seria o dele. No dia seguinte, pontual como o previsto, chegou o convite para um jantar em família para se pôr em dia. Rafael sorriu sozinho no escritório, na frente do mapa de 1834. Em dia. Se Ignácio soubesse o quão em dia estava tudo. Quando Ignácio convidou para um jantar em família para se pôr em dia, a primeira coisa que Rafael pensou foi: não é um jantar, é uma audiência. Conhecia Ignácio há 10 anos, sabia como ele operava. Quando Ignácio sentia que havia perdido o controle de algo, não o recuperava discretamente. O recuperava com público. Precisava de testemunhas para sua autoridade. Um palco onde ele pudesse falar alto e os outros tivessem que calar por cortesia ou por medo. O convite chegou por mensagem com aquela falsa cordialidade que usava quando queria que algo parecesse amável e era o contrário. Dom Rafael, a Verônica e eu gostaríamos que viesse jantar no sábado. Meus pais também vão estar. Seria bom se ver e conversar sobre o apartamento. Guardem essa palavra, se ver. Semanas sem atender ligações normalmente, mandando Verônica como mensageira, e agora queria se ver. Rafael guardou o telefone e ficou um momento na frente do mapa de 1834. Na parede oposta do escritório tinha outro, um mapa militar do século XIX que mostrava rotas de abastecimento em tempos de conflito, com os pontos fortes e os pontos fracos marcados com simbologia da época. Os generais que venciam não eram os mais furiosos. Eram os que chegavam mais preparados. Faltava um último elemento para o dele. No dia seguinte, ligou para Lucia Carrenho. Explicou em poucas palavras. Jantar de família no sábado, os pais de Ignácio presentes, pretexto de conversar sobre o apartamento. Pediu informações sobre Dom Salvador Vargas, o pai, um nome que Rafael ouvia há anos, como se fosse uma lenda. O homem que se fez sozinho,
O padrão impossível com que Ignácio media todos e do qual se sentia orgulhoso herdeiro. Cada vez que queria estabelecer hierarquias numa conversa, convocava o pai como argumento. Que tipo de informação precisa? Perguntou Lucia. Situação atual, onde mora, do que vive, o que tem registrado em nome dele. Uma semana, disse ela, e desligou. A semana seguinte transcorreu com aquela calma particular que tem os dias quando se sabe o que está por vir, mas ainda não chegou. Verônica escreveu na quarta-feira para confirmar o jantar e perguntar se ele tinha alguma restrição alimentar. Rafael respondeu que nenhuma. Numa tarde daquela semana, foi ao mercado de San Juan de Dios, não por mapas, mas por rotina. Caminhou os corredores de sempre, cumprimentou os feirantes que conhecia de anos, comprou 1 quilo de pimenta ancho e um maço de coentro. Às vezes, a normalidade cotidiana é a melhor maneira de se preparar mentalmente para o que não é normal. Lucia ligou na sexta-feira. Desta vez não se reuniram em lugar algum. Ela leu o relatório pelo telefone com a mesma voz neutra de sempre. Dom Salvador Vargas, 71 anos, residente em Zapotlán, o Grande, cidade no sul de Jalisco. Aposentado pelo Instituto Mexicano do Seguro Social há 4 anos. Com pensão mensal de 4.800 pesos. Morava numa casa alugada, 3.200 pesos por mês, numa rua secundária do centro histórico de Zapotlán. Sem veículo próprio, sem propriedades registradas em nome dele, nem em Zapotlán, nem em nenhum município de Jalisco. Sem contas bancárias com saldos significativos. Histórico profissional. Funcionário de ferragem durante 16 anos. Vigia noturno numa armazém industrial durante 8 anos, até a aposentadoria. Um homem que havia trabalhado a vida inteira com honestidade. Um homem simples que nunca, em nenhum documento verificável, havia sido o que o filho descrevia quando levantava a voz nos jantares para dizer que o pai era o exemplo do homem que se forja sem ajuda de ninguém. Rafael ficou em silêncio quando Lucia terminou. Precisa de algo mais? Ela perguntou. É suficiente. Desligou. Foi à impressora. Tirou as 2 folhas do relatório, dobrou em 3 com cuidado e as colocou num envelope branco sem nenhuma marcação exterior. Um envelope fino, sem nenhuma marca por fora, mas com o peso específico dos papéis que dizem a verdade sobre algo que alguém preferiria que permanecesse sem nome. Guardou no bolso da guaiabera. Se a noite pedisse, estaria lá. O sábado chegou sem pressa. Rafael acordou cedo sem apuro. Tomou café da manhã na cozinha com o rádio ligado. Depois foi ao escritório e revisou a pasta que levaria. O contrato de mútuo notariado, a tabela de transferências com datas e valores, as últimas páginas da caderneta em fotocópia ordenada, tudo marcado com separadores de cores. Não para sacar aquela noite necessariamente, para estar prontos, se a noite pedisse. Os documentos que você não leva são sempre os que fazem falta no momento mais inoportuno. À tarde, banhado e penteado com calma, foi ao fundo do guarda-roupa, onde tinha pendurada a guaiabera branca de manga comprida que estreara no batismo de Mateu. A melhor que tinha. Não atirava para qualquer coisa. E naquele sábado, a ocasião merecia, embora não exatamente pelas razões que Ignácio imaginava. A guaiabera não sabia disso. Ficou branca e impecável como sempre, alheia ao que estava prestes a testemunhar. Vestiu-a na frente do espelho do quarto. Um homem de 63 anos, cabelo grisalho, rosto que não mente. Lembrou de algo que Esperança dizia quando ele chegava tenso para alguma negociação complicada. Você já sabe o que tem, eles ainda não sabem o que não tem. Pegou as chaves, a pasta e o envelope. Saiu. O céu de Guadalajara naquela tarde era daquele laranja profundo dos entardeceres de agosto em Jalisco, quando o calor do dia cede um pouco e a luz faz os prédios de cantaria parecerem acesos por dentro. Rafael dirigiu até a Chapalita sem pressa. Não havia apuro. Tudo estava no lugar.
O apartamento de Verônica e Ignácio ficava no quarto andar de um prédio na rua Golfo de Califórnia, no bairro Chapalita. Sala com janela para a rua, cozinha integrada, 2 quartos. 12.500 pesos por mês. Rafael o conhecia bem, porque foi ele quem havia assinado o contrato de arrendamento 6 anos atrás. Tocou a campainha às 7 em ponto. Verônica abriu a porta. Estava linda com um vestido vermelho escarlate, o cabelo preso, os brincos que Rafael havia dado no último aniversário dela. Deu um abraço rápido, o tipo de abraço que transmite nervosismo, embora tente parecer carinho. Atrás dela, na sala de jantar, Rafael avistou a mesa posta para 6 pessoas e Mateu espiando do corredor com o pijama. Claramente o tinham banhado e convencido a ficar no quarto, mas 9 anos tem pouco respeito por essa instrução. Vovô, disse Mateu, e veio correndo. Rafael o abraçou. Cheirava a sabão de camomila. Perguntou baixinho como iam as matemáticas. 9, disse Mateu. Rafael disse que isso merecia uma visita ao mercado para procurar mapas. O menino se iluminou. Verônica o mandou de volta ao quarto com voz de mãe, e ele foi, olhando para trás. Na sala estavam os pais de Ignácio. Dom Salvador Vargas, um homem de 70 e tantos anos, magro com cabelo branco penteado para trás e as mãos de quem trabalhou a vida inteira com elas. Levantou quando Rafael entrou, sem ser solicitado, e estendeu a mão antes que Rafael pudesse fazê-lo. Dom Rafael. Havia algo nos olhos dele que Rafael não soube ler naquele momento. Entenderia depois. A senhora Consuelo sorriu da cadeira com o sorriso reservado de quem está em casa alheia e guarda seu lugar. Ignácio estava junto ao balcão da cozinha com uma cerveja na mão. Não se mexeu quando Rafael entrou. Assentiu com a cabeça. Na linguagem dele, isso era uma boas-vindas. Eu não devia rir, mas um homem que planeja um sermão chega mais cedo para garantir o lugar de quem manda e usa cerveja como acessório de cena. A primeira hora foi o que aparentava, uma reunião familiar com conversa distribuída de maneira desigual. Dom Salvador perguntou sobre o trabalho de agente aduaneiro e escutou com genuíno interesse. A senhora Consuelo perguntou pelos mapas. Verônica havia contado algo. E passaram vários minutos falando de cartografia com mais calor do que Rafael esperava. Ignácio falava de vez em quando sobre seu trabalho, sobre um projeto novo, dirigindo-se principalmente ao pai, que escutava com paciência. Rafael comia e observava. O pozole vermelho que Verônica havia preparado estava bom. Uma pena que ninguém ali fosse lembrar do sabor. Foi depois do segundo prato que Ignácio mudou o tom. Começou falando do pai, como sempre fazia quando queria estabelecer hierarquias. Naquela noite com mais ênfase, porque o público estava completo. Meu pai sempre nos ensinou que o homem que não consegue sustentar sua família por seus próprios meios não é realmente um homem. Disse isso olhando para frente, mas todos na mesa sabiam para quem era. Dom Salvador baixou os olhos para o prato. Verônica tentou desviar a conversa para a comida. Ignácio não permitiu. Seguiu. Cada frase um pouco mais alta, um pouco mais direta, como quem abre uma torneira que ficou fechada tempo demais. Falou do aluguel, dos problemas com o banco, de como certas pessoas geravam incerteza na família com suas manobras. Nunca disse o nome de Rafael. Não precisava. Mateu reapareceu no corredor. Verônica indicou com os olhos que se fosse. Ele não foi de todo. Ficou encostado na parede, exatamente fora da sala, escutando o que os adultos acreditam que as crianças não escutam. Então Ignácio se levantou. Foco aqui. O que aconteceu a seguir foi um daqueles momentos em que uma pessoa mostra, de uma vez só e sem possibilidade de revisão, quem ela é de verdade. Antes que Rafael pudesse soltar o garfo, Ignácio se inclinou sobre a mesa na direção do sogro e cuspiu. Não foi metáfora, foi literal, um cuspaço no rosto. O silêncio na sala de jantar foi absoluto. Mateu, no corredor, virou pedra. Dom Salvador,
À direita de Rafael, fechou os olhos devagar, como quem recebe a confirmação de algo que temia. As mãos espalmadas sobre a mesa, imóveis, a respiração contida. Era a postura de um pai que acabou de ver o filho cruzar uma linha da qual não há volta. A senhora Consuelo levou a mão à boca. Verônica soltou um som que não era palavra. Era horror puro. Ignácio se endireitou com o rosto aceso e a voz de quem finalmente diz o que carregava há anos. Você nunca vai ser o homem que é meu pai. Pelo menos, ele não comprava o respeito da família. E aí prestem atenção no protagonista, porque aqui é que a história se decide. Rafael não se mexeu. Pegou o guardanapo de linho, os bons, que Verônica tira para as visitas, e limpou o rosto devagar, sem apuro, com a mesma calma com que se assina um documento quando se está completamente seguro de seu conteúdo. Olhou para os próprios dedos por um segundo. Depois, abotoou o botão da manga esquerda, que havia se aberto durante o jantar. Levantou-se, ajeitou a guaiabera e olhou para Ignácio. Os ombros de Rafael estavam relaxados, a mandíbula solta, os olhos sem calor. Era a postura de quem não está com raiva, está encerrando um contrato. Ignácio, por outro lado, tinha os olhos brilhando de adrenalina, a mandíbula contraída, as mãos tensas. Estava esperando que o sogro gritasse, ou que saísse sem dizer nada, ou que desmoronasse. As três opções que um homem como ele considera quando faz o que fez. Rafael não deu nenhuma das três. Falou baixo, sem cólera, com a mesma voz que usava para informar importadores que a mercadoria não passaria pela alfândega naquela semana. Neutro. Claro. Definitivo. Muito bem. Que seu pai pague as contas de agora em diante. Eu não vou dar mais um centavo. Virou e caminhou em direção à porta. Escutou a cadeira de Verônica raspar o chão. Escutou a voz dela, aguda, confusa, com algo que ainda tentava ser indignação antes de virar outra coisa. Que? Você nunca disse que estava contando cada centavo. Parou. Não porque houvesse vacilado. Porque havia dois tipos de momentos nessa história. Os em que se continua caminhando e deixa o tempo fazer o trabalho. E os em que o trabalho já está feito e só falta que as pessoas vejam. Este era o segundo tipo. Voltou devagar. Empurrou a porta que ainda não tinha chaveado. Entrou de novo na sala de jantar. A cena era a mesma, mas já não era a mesma. Verônica de pé junto à cadeira, os olhos úmidos e a voz ainda elevada. Ignácio do lado da mesa, com a postura de quem acabou de soltar algo pesado e não sabe onde pôr as mãos agora que as tem vazias. Dom Salvador sentado, imóvel, olhando a toalha de mesa, como se nos fios dela houvesse algo mais interessante do que o que acabara de ver o filho fazer. A senhora Consuelo com os olhos no copo, com a rigidez de quem preferiria não existir no cômodo pelos próximos minutos. Mateu continuava no corredor, convertido em sombra. Rafael caminhou até a mesa. Pousou a pasta que havia carregado sob o braço a noite toda e a abriu sobre a toalha, entre os pratos e os copos d'água. Abriu com cuidado, sem pressa. 3 folhas. A primeira, uma tabela impressa em 2 colunas. Datas à esquerda, 72 linhas. Valores à direita, 12.500 pesos por mês, 6 anos. 900 mil pesos só em aluguel. Embaixo, segunda seção. 48 linhas com 3.900 pesos cada. 187.200 pesos em mensalidades escolares de Mateu. Embaixo, transferências anuais de 45 mil pesos. 6 registros, 270 mil pesos, em apoios diversos documentados. Total geral, 1.357.200 pesos. Para quem está ouvindo, 1.357.200 pesos mexicanos equivalem hoje a aproximadamente 450 mil reais. É o valor de um apartamento de 3 quartos numa cidade de médio porte no Brasil.
É mais de 15 anos de salário mínimo. É o tipo de número que, quando você vê numa folha de papel com suas datas do lado, não permite que ninguém diga que não sabia. Rafael colocou a primeira folha na frente de Verônica sem dizer nada. A segunda, cópias de extratos bancários com as transferências marcadas em amarelo. Anos de números que não mentem. Datas, valores, beneficiários. A terceira, o contrato de mútuo com o carimbo do cartório número 14, assinado pelo licenciado Osvaldo Fuentes Rios. A cláusula principal: todos os recursos documentados constituem um empréstimo com taxa de juros de 4% ao ano, exigível a partir da data do instrumento. Colocou as 3 folhas em fila sobre a mesa e recuou um passo. Depois tirou do bolso da guaiabera o envelope branco, o delgado, sem nenhuma marcação exterior. Colocou sobre a mesa, desta vez diretamente na frente de Ignácio, e o abriu. 2 folhas. Letra neutra, fonte pequena, a frieza de todo documento que diz a verdade sobre algo que alguém preferiria que ficasse sem nome. Dom Salvador Vargas, 71 anos, pensionado pelo Instituto Mexicano do Seguro Social. Pensão mensal, 4.800 pesos. Casa alugada em Zapotlán, sem veículo próprio, sem propriedades registradas. Histórico profissional, funcionário de ferragem por 16 anos. Vigia noturno por 8 anos, até a aposentadoria. Um homem que trabalhou a vida inteira com as mãos. Um homem honesto. Um homem real. Não o herói nacional que Ignácio convocava como argumento em cada jantar para diminuir os outros. Ignácio olhou para as folhas. Olhou para o pai. Dom Salvador estava imóvel. Não era a imobilidade de quem está sendo atacado. Era a de quem acabou de ver, escrita em papel, a distância entre o que o filho havia inventado sobre ele e o que ele de fato era. Os olhos, que até então miravam a toalha, subiram devagar até o filho. E naqueles olhos não havia acusação. Havia algo mais pesado, o reconhecimento silencioso de que seu próprio nome havia sido usado como arma contra outro homem durante 10 anos, sem que ele soubesse, sem que tivesse pedido. Ignácio abriu a boca, fechou. O mito estava em papel agora, e o papel não discute. Dom Salvador empurrou a cadeira devagar, se levantou sem dizer nada e foi até a janela. Ficou de costas para a mesa. Não era fuga. Era a única forma digna que um homem tem de dizer que não está do lado do filho, sem precisar pronunciar a frase em voz alta. Gravem esse instante. Verônica olhava para os papéis sem tocá-los. A boca se moveu uma vez sem som. Depois outra vez. Era o gesto de alguém lendo algo em voz alta para si mesmo, mas as palavras não saem porque o cérebro ainda não terminou de processar o que os olhos estão vendo. As mãos, que um momento antes gesticulavam indignadas, estavam paradas sobre a toalha. Os ombros, que estavam levantados de raiva, começavam a ceder milímetro a milímetro. Ignácio tinha a cor de alguém a quem acabaram de cortar o fornecimento elétrico no inverno. Não exatamente branco, apagado. Os olhos iam dos papéis a Rafael, de Rafael aos papéis, buscando algo que não encontravam. Uma inconsistência, um erro, uma saída no texto que pudesse virar argumento. Não havia. O homem que passou 30 anos lendo as entrelinhas de contratos de importação não deixa saída sem fechar. O queixo de Ignácio estava contraído. As mãos, que um momento antes estavam tensas de adrenalina, agora seguravam o encosto da cadeira, os nós dos dedos ligeiramente brancos. A cerveja intacta no balcão. Havia chegado àquele jantar como homem que controlava a cena. Agora era o elemento menos relevante dela. O silêncio durou vários segundos que pareceram mais longos do que eram. Dom Salvador continuava de costas para a sala, mas todos ali sabiam que o silêncio dele não era neutralidade.
Era o veredicto mais pesado da noite. Então Mateu do corredor disse muito baixinho: Vovô. Rafael o olhou. 9 anos. Olhos abertos, processando o que não deveria ter precisado processar. Rafael fez um gesto breve com a cabeça. O mesmo que fazia quando, no mercado, encontravam um mapa que valia mais do que o vendedor acreditava. Já sei o que estou vendo. Ajeitou a guaiabeira. Pegou a pasta vazia da mesa. Os documentos são de vocês, disse, sem apontar para ninguém em particular. As instruções de pagamento estão na 3ª folha. Tem o contato do licenciado. E saiu. Desta vez não parou no corredor. Desceu no elevador, saiu para o estacionamento, entrou no carro, ficou sentado um momento com o motor desligado, no silêncio do subsolo do prédio, escutando o zumbido dos tubos fluorescentes. Não sentiu triunfo exatamente. Sentiu algo mais parecido com quando um manifesto de carga quadra perfeitamente na primeira tentativa. Tudo no lugar. Nada faltando. Nada a mais. Uma satisfação matemática. Ligou o motor e saiu para a rua. O céu de Guadalajara naquela noite estava limpo, com o preto profundo das noites de agosto, quando o calor se dissolve e o ar fica transparente. Parou num semáforo sobre o periférico e percebeu que estava sorrindo. Um sorriso pequeno, sem testemunhas. O tipo que se guarda quando algo difícil resultou exatamente como tinha que resultar. Ao chegar no bairro Arandas, entrou em casa, colocou as chaves no gancho junto à porta e foi diretamente ao escritório. Tirou a caderneta da gaveta. Na seção do plano, anotou com letra clara: documentos entregados, contrato de mútuo em posse deles, números na mesa. Que durmam com isso. Fechou a caderneta, guardou na gaveta e foi dormir sem ligar a televisão. Na manhã seguinte, cedo, antes do primeiro café, tocou o telefone. O proprietário do apartamento da Chapalita chamava-se Arturo Pozos. Rafael o conhecia há 6 anos, desde o dia em que assinaram o contrato de arrendamento, e Rafael colocou o nome como fiador. Um homem meticuloso e com 0 tolerância para atrasos. Havia enviado carta registrada 4 semanas antes, confirmando o recebimento da notificação de retirada do aval e comunicando aos arrendatários que a garantia ficaria sem efeito a partir do 1º do mês seguinte. Esse 1º do mês havia chegado 2 dias depois do jantar. O senhor Pozos ligou naquela manhã para informar, com a cortesia formal de quem cumpre um protocolo, que havia contatado os arrendatários para comunicar que o contrato vigente havia ficado sem garantia de terceiro. Eles deveriam comparecer para assinar um novo contrato com um novo fiador, ou apresentar depósito adicional de 2 meses, ou iniciar o processo de desocupação em 30 dias úteis, conforme a lei. Houve algum problema da sua parte, Dom Rafael? Perguntou. Nenhum, disse Rafael. Apenas atualização da minha situação pessoal. Obrigado por avisar. Desligou. Pegou o café que estava na mesa e foi ao escritório. O que aconteceu nos dias seguintes, Rafael soube por fragmentos, como sempre se sabe quando não se é o protagonista das outras cenas, mas o arquiteto que observa de fora como o edifício responde à carga. Ignácio foi ao banco 2 dias depois do jantar. Tinha pendente a solicitação de crédito hipotecário, na qual havia declarado o apartamento da Chapalita como bem patrimonial. O banco, ao revisar a documentação, encontrou que o contrato de arrendamento já não contava com fiador verificável e que a situação do imóvel como ativo do solicitante era indefensável. Ele era inquilino, não proprietário. A avaliação de capacidade patrimonial dependia de aquele apartamento continuar como garantia. Sem o fiador, sem a confirmação do arrendamento estável, o quadro financeiro de Ignácio mostrava o que sempre havia sido. Um homem com 28 mil pesos mensais de renda, 210 mil pesos de dívida em cartões e nenhum ativo real em seu nome. A solicitação foi rejeitada. Rafael soube, não porque Ignácio lhe contou,
mas porque 3 dias depois Verônica ligou. Não com a voz que usava quando transmitia recados do marido. Com outra voz, mais baixa, mais dela. Pai, o banco negou o crédito para o Ignácio. Rafael ficou em silêncio o tempo justo para que fosse silêncio, e não pausa. Já vejo, disse. Você sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que os números eram os que eram. Silêncio. Escutou a respiração dela. Depois, os papéis que você deixou. O Ignácio diz que não tem validade. Ele tem o número do notário na 3ª folha, disse Rafael. Pode ligar e perguntar. Uma pausa longa. Pai, sim. Eram empréstimos mesmo, todo esse tempo? Não era a pergunta de alguém que queria atacá-lo. Era a pergunta de alguém que passou anos olhando para o mapa errado e de repente tem nas mãos um que mostra o território real. Os números estão lá, minha filha. Estão desde 2019. Você pode contá-los. Ela desligou. Mas não como se desliga quando se está com raiva, como quando se precisa sentar. Ignácio foi à casa de Rafael 4 dias depois dessa ligação. Não avisou. Tocou a campainha às 11 da manhã com aquela determinação de quem chega para resolver algo do jeito que for. Rafael ouviu pela câmera do interfone. Camisa de trabalho, rosto tenso, os braços ligeiramente afastados do corpo. Dom Rafael, precisamos conversar. Claro, disse Rafael. Ligue para o licenciado Fuentes Rios no cartório número 14, ou para o advogado cujo contato está no contrato de mútuo. Assuntos legais se tratam com os profissionais que correspondem. Silêncio. O senhor vai abrir ou não? Não. Com a mesma neutralidade com que informaria que o horário de atendimento havia encerrado. Na câmera, Ignácio contraiu a mandíbula. Calculou se havia alguma opção que Rafael não houvesse considerado. Depois se foi sem dizer mais nada. Sabe o que é engraçado nisso tudo? Ignácio chegou achando que a conversa seria um combate. Não houve combate. Houve uma porta que não abriu. E às vezes isso é exatamente o suficiente. Um advogado que Ignácio contratou tentou questionar o contrato de mútuo por escrito. Fuentes Rios respondeu em 2 linhas. A documentação era verificável. A presunção legal favorecia o instrumento. E o ônus de provar doação recaía sobre quem não havia assinado nenhum. O advogado de Ignácio não respondeu mais. O requerimento formal chegou na semana seguinte. Fechou a caderneta. O mapa de 1834 continuava na parede do escritório, sem rios inventados, sem costas falsas. Só o território como era. No dia seguinte, para a surpresa de Rafael, tocou o telefone e era uma voz que não esperava. Dom Salvador Vargas, ligando de Zapotlán. A voz era a mesma de jantar. Pausada, sem enfeites, com o sotaque suave do sul de Jalisco. Dom Rafael, sou Salvador Vargas, o pai do Ignácio. Desculpe ligar assim sem que o senhor me houvesse dado o número diretamente. Consegui pela Verônica. Pausa breve. Não era a pausa de quem não sabe o que dizer. Era a de quem escolheu bem as palavras e quer que cheguem em ordem. Queria conversar com o senhor, se me permite. Rafael disse que sim. Dom Salvador chegou 3 dias depois, de ônibus desde Ciudad Guzmán, a cabeceira de Zapotlán el Grande. 4 horas de estrada até Guadalajara. Ligou da rodoviária e Rafael foi buscá-lo. Encontrou-o sentado num banco externo com uma bolsa de pano no colo e a mesma camisa que havia levado ao jantar, bem passada. Rafael o trouxe para casa, ofereceu café. Dom Salvador aceitou. Sentaram-se na varanda do Jardim dos Fundos, onde havia 2 cadeiras de ferro forjado que Rafael havia comprado num brechó de Tlaquepaque 20 anos antes e que sobreviveram a 6 temporadas de chuva sem reclamar. Havia uma laranjeira no canto que, nessa época do ano, perfumava o ar de manhã. Dom Salvador bebeu o café sem apressar. Olhou para a laranjeira um momento. Me deu vergonha o que aconteceu no jantar. Disse, sem preâmbulo.
Não quero que pense que o criei assim. Não penso, disse Rafael. Assentiu com a cabeça. Então ele me disse que o senhor está cobrando uma dívida, que há papéis assinados. Há papéis assinados. É muito, 1.357.000, mais juros. Dom Salvador fechou os olhos um momento. Não de surpresa. Do tipo de fechamento que as pessoas fazem quando recebem a confirmação de algo que já sabiam ser grave, mas esperavam que fosse menos. A Verônica também deve? Perguntou. Verônica assinou como beneficiária em alguns dos instrumentos, mas tenho intenção de separar a situação dela da de Ignácio, se ela solicitar formalmente. Dom Salvador o olhou. Era o olhar de alguém que está avaliando se o que escuta é verdade ou é o que quer escutar. Rafael deixou que ele avaliasse. O que precisa dela? Perguntou. Que reconheça por escrito que os recursos que recebeu foram um empréstimo e não um presente. Não peço dinheiro. Peço que assine um documento que diga a verdade. Nada mais. E o menino Mateu não tem nenhuma dívida. O fideicomisso da casa está no nome dele. Ele está protegido independentemente do que aconteça com os pais. Dom Salvador assentiu devagar, com a parcimônia de alguém que processa informação importante e quer fazê-lo bem. O Nacho, disse. Usou o diminutivo com uma mistura de afeto e cansaço que só tem os pais quando falam dos filhos que os decepcionaram de maneira irremediável. A dívida do Ignácio é dele. Tem 15 dias de prazo segundo o requerimento. Se não houver acordo, o assunto passa ao juízo civil e se executa pela via legal. Silêncio. A laranjeira moveu os galhos um pouco com o vento da manhã. Pode ser em parcelas? Perguntou Dom Salvador. Isso se negocia com o licenciado. Não tenho objeção a um acordo judicial se as condições forem razoáveis, mas o valor total não está em negociação. Dom Salvador pôs a xícara sobre a mesa com cuidado, como se o gesto exigisse precisão. Dom Rafael, disse, não venho pedir que perdoe o que meu filho fez. O que ele fez não tem perdão, e o senhor tem todo o direito de cobrar. Venho pedir que dê tempo a Verônica e ao menino, que não os deixe sem chão antes que encontrem outro. Rafael ficou um momento olhando para ele. Um homem de 70 anos que havia tomado ônibus por 4 horas para defender a nora e o neto. Não o filho. Esse detalhe diz mais sobre Dom Salvador do que qualquer relatório de Lucia Carreño. A Verônica tem o meu telefone, disse Rafael. Se ela me ligar para combinar a assinatura do documento, eu a recebo nessa mesma semana. Dom Salvador se levantou devagar, com os movimentos de quem tem os joelhos cansados, mas o orgulho intacto. Estendeu a mão pela terceira vez nos 2 dias em que se haviam visto. Rafael a apertou. Obrigado, Dom Rafael. Obrigado ao senhor por vir, disse Rafael. E disse de verdade. O levou de volta à rodoviária. Antes de descer do carro, Dom Salvador parou com a mão na maçaneta e disse, sem virar para olhar, o que meu filho te disse naquela noite, que você nunca ia ser o homem que eu sou. Uma pausa. O senhor é mais homem do que eu, Dom Rafael. Isso eu digo sem cerimônia. Saiu do carro e fechou a porta com cuidado. Rafael ficou sentado na rodoviária um momento, vendo a figura dele se afastar em direção às bilheterias com a bolsa de pano pendurada no ombro. Verônica ligou 4 dias depois. Era uma manhã de dia de semana, antes das 10, quando o sol de Guadalajara ainda está amável. A voz dela não tinha nenhuma das cadências de antes, nem a rápida de quando transmitia decisões de Ignácio, nem a afetuosa e culpada das ligações habituais. Era outra voz, mais quieta, mais dela. Pai, posso ir te ver? Quando quiser, minha filha. Veio na quinta-feira com Mateu. O menino entrou correndo em direção ao escritório como sempre fazia, e foi diretamente para a parede dos mapas. Verônica ficou na sala,
Estava mais magra do que no jantar, com os olhos de quem não dormia bem há semanas. Mas tinha uma compostura que lembrou Rafael, de maneira inesperada, a esperança. Tomaram café na cozinha, enquanto Mateu revisava os mapas no escritório. "Você leu os documentos?" perguntou Rafael. "Sim, todos, pai, todos." Pausa. Fiz as contas, somei tudo. Rafael não disse nada. Nunca soube que era tanto. A voz dela não tinha acusação. Tinha algo mais difícil de carregar do que a acusação. Reconhecimento. "O Ignácio me dizia que você dava porque queria, que era a sua forma de estar presente porque você não era muito de visitas. Ele repetia tanto que eu acreditei. Deixei que ele repetisse." Essa frase parou Rafael um momento. Não pelo que dizia, pelo quanto custou a ela dizê-la. Deixou o silêncio fazer o que as palavras não precisavam fazer. "Quero assinar o que você está pedindo", disse Verônica. "O reconhecimento. E quero saber o que mais preciso fazer." Rafael explicou o documento de reconhecimento do empréstimo e o outro, o que ela ainda não sabia que ele tinha preparado para ela. Os olhos dela se abriram um pouco quando ele contou. "Há 2 anos?" perguntou. "Há 2 anos", confirmou. Verônica olhou para o corredor onde se escutava Mateu murmurar algo sobre um mapa de 1791. E pela primeira vez, desde que havia chegado, algo no rosto dela relaxou. Não completamente, mas o suficiente. A consulta no cartório número 14 foi uma terça-feira de manhã. Fuentes Rios os recebeu pontual, gravata bem amarrada, bloco de notas pronto. Verônica assinou os 2 documentos com a mão firme de quem já tomou a decisão, e só falta o ato formal. O primeiro, o reconhecimento legal de que os recursos recebidos durante 6 anos constituíram um empréstimo, sem valor pendente para ela, sem ação executiva, apenas a verdade em papel com carimbo notarial. O segundo, a escritura de doação de um apartamento na Rua Independência, em Tlaquepaque, 42 metros quadrados, 2º andar, com janela para o pátio interno. Rafael o havia adquirido 2 anos antes em seu próprio nome, sem mencionar a ninguém, como parte de um pequeno investimento que havia rendido melhor do que o esperado. Agora passava a ser de Verônica Montoya, com cláusula de impenhorabilidade em favor dela e do filho Mateu, sem Ignácio em nenhuma linha do documento. Verônica não disse nada quando Fuentes Rios leu a descrição do imóvel. Apenas assentiu uma vez, devagar, e assinou onde indicaram. Quem comprou aquele apartamento 2 anos antes de qualquer confronto? O pai que aparecia pouco. O pai que pagava sem avisar. O pai que, na visão do genro, não merecia respeito. Esse detalhe vai cada um guardá-lo onde quiser. Na semana seguinte, Rafael enviou a Lucia Carrênio um envelope com os honorários finais e uma linha manuscrita. O relatório foi utilizado na íntegra. Ela não respondeu. Não precisava. O acordo judicial com Ignácio foi assinado 3 semanas depois no Juízo Civil de Guadalajara. 1.357.200 pesos mais correção monetária. 1.412.000 pesos no total. 60 parcelas mensais de 23.533 pesos. Dom Salvador Vargas assinou como fiador solidário, voluntariamente, com a mesma seriedade com que havia viajado de ônibus desde Zapotlán. Ignácio assinou com o rosto de alguém fazendo um cálculo rápido e descobrindo que os números não fecham. Não disse nada. O advogado dele também não. Verônica e Mateu se mudaram para o apartamento de Tlaquepaque 2 semanas depois. No domingo seguinte, Rafael foi ao mercado de San Juan de Dios com Mateu. Percorreram os corredores de sempre. O dos livros velhos, o dos objetos de prata, o das artesanias de Jalisco. Num dos boxes do fundo encontraram um mapa dobrado de Nayarit,
do final do século XIX, com os limites do estado traçados à mão e uma anotação no canto em tinta escura que dizia: verificado em campo, sem correções. Mateu o segurou com as duas mãos e ficou olhando um bom tempo. Vovô, você fica bravo alguma vez? Rafael pensou por um segundo. Só quando alguém confunde o meu silêncio com permissão. Mateu assentiu com aquela seriedade das crianças que entendem mais do que dizem. E continuou olhando o mapa. Compraram. No caminho de volta, com Mateu adormecido no banco traseiro, Rafael pensou em tudo que havia acontecido desde aquela ligação, numa tarde de segunda-feira, em que Ignácio pediu 18.000 pesos, como se estivesse fazendo um favor ao pedi-los, desde a primeira página nova da caderneta com a palavra plano sublinhada 2 vezes. Desde a guaiabera branca e o guardanapo de linho e o cuspaço que Ignácio acreditou que seria o fim de algo, e acabou sendo o começo. Ao chegar no bairro Arandas, entrou em casa, tirou a caderneta da gaveta e a abriu na última página escrita. Abaixo de tudo que havia anotado nos meses anteriores, escreveu com a mesma letra miúda dos manifestos de carga uma única palavra: concluído. Fechou a caderneta, guardou na gaveta e foi colocar o mapa de Nayarit na parede. Há uma coisa que esta história ensina, e não é sobre dinheiro, é sobre silêncio. O silêncio de Rafael não era resignação, era acumulação. Era um homem que passou 30 anos aprendendo que quem fala antes de ter os documentos em mão geralmente perde. Que quem age pela raiva sempre deixa uma porta aberta. Que proteger primeiro é mais inteligente do que reagir depois. Quantas pessoas vocês conhecem que abriram mão do que era seu por não saber que tinham o direito de cobrar? Que confundiram paciência com fraqueza, a própria ou a do outro. Guardem o nome de Rafael Montoya Escobar, não porque ele se vingou, mas porque ele não precisou de nenhum momento de fúria para ganhar. Precisou de uma caderneta, de uma lupa e de 30 anos de saber que os documentos nunca mentem. Se você se viu nessa história, deixa nos comentários de onde está assistindo. A gente gosta de saber até onde as nossas lições estão chegando. Se essa história te tocou, compartilha com quem precisa ouvir e se inscreva no canal para não perder a próxima. Confiem em mim.